Mas tem algumas coisinhas aqui sobre a questão da carreira do escritor. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Publicar um livro não pode ser o ponto de chegada da carreira do escritor, mas ele pode ser um ponto de partida ou de impulsão. Então, alguns de vocês vieram para o curso para fazer o livro. Depois que faz o livro, até pelas dificuldades do livro, relaxa, sabe? Relaxa, desmotiva e não... E tudo bem, às vezes a pessoa queria isso mesmo. É que nem a pessoa que treina durante um ano para fazer uma maratona, faz a maratona e pronto, fiz minha maratona. Ou a pessoa se prepara para o Caminho de Santiago, depois guarda as fotos e tal, mas já fez o Caminho de Santiago, não vai ficar fazendo todo ano o Caminho de Santiago. Então, assim, pode ser o ponto de partida e de impulsão de vocês. Só que depois de publicar o livro, precisa trabalhar o livro. É que nem acender uma vela. A vela vai apagar. O interesse pelo livro vai acabar. E a gente tem que manter ele ativo, manter ele aceso. Então, como manter ativo uma carreira de escritor? Isso eu falo por experiência própria, né? Porque em vários momentos eu tive que conciliar minha vida pessoal, profissional, acadêmica, que só eu para trabalhar, ter filho, estar na faculdade e ainda querer publicar livro e dar palestra. Não sei como eu consegui, se é que eu consegui. Mas, no fim das contas, coisas que motivam no meio do caminho. Uma delas, ser convidado para eventos, lançamentos, feiras, palestras, cursos, oficinas. Aí, assim, às vezes pago, às vezes não pago, isso a gente tem que avaliar caso a caso. Eu sempre acho que tem que remunerar o escritor. Todo mundo que veio aqui falar com vocês, quase todo mundo foi remunerado, tá? Todos os professores receberam para dar as aulas. Alguns convidados que a gente traz, assim como não se paga para a pessoa dar entrevista no YouTube, por exemplo. As pessoas fazem isso como faziam no jornal, na mídia. Então, às vezes a pessoa é convidada para vir aqui falar com vocês, um aluno, alguma coisa assim, e não rola cachê porque não tem sentido. O valor seria baixo, a pessoa quer divulgar o trabalho dela. Mas a gente sempre apregou que as pessoas têm que cobrar para fazer feiras, eventos, oficinas, etc. Ser ativo nas redes sociais é uma outra forma. Reparem que essa forma aqui ela é importante, mas às vezes as pessoas me perguntam, e se eu odeio o Instagram, eu não vou ser escritor? Não necessariamente, porque tem outras formas de manter acesa a carreira. Eu não sou muito forte em rede social. Eu confesso que eu tenho preguiça, a Carol é que de vez em quando mexe lá para mim. A metamorfose mas eu pessoalmente não sou. Então, eu tenho que compensar com outras coisas. Então, quem não é forte em rede social, talvez vai ser mais forte em outras coisas como essas aqui. Manter atualizado um site ou blog e divulgá-lo. Falta uma acendo, hein? Ser colunista colaborador de um jornal, de uma revista online, que hoje em dia muito dificilmente vai ter um jornal impresso, né? Mas as revistas online tem bastante, então a pessoa que publica num site desse sempre tem o link para o seu site, para o seu blog. Conseguir espaços na mídia, conseguir dar uma entrevista, ser notícia. Eu não sei se isso ainda... Teve um momento em que isso era muito importante, cada vez menos esses espaços existem. Mas pode ser que alguma cidade ainda tenha uma rádio local importante, e esses espaços aqui sempre nos deixam muito envaidecidos e muito reanimados para ser escritor. Então, eu apareci na TV umas 3, 4 vezes já, sempre como escritor, nunca com trabalhos outros, professor. Professor não aparece na TV, né? É muito raro um professor aparecer na TV. O escritor pode aparecer para falar do seu livro, falar de alguma palestra. Então, eu, quando apareci na TV, sempre foi como escritor. Ganhar prêmios, fazer participar de promoções, e notem que isso aqui não é tudo, né? Não quer dizer que você tem que ter tudo isso aqui. Alguns vão acabar ganhando prêmios e se destacando por isso, alguns vão trabalhar mais na mídia, alguns vão trabalhar mais em escolas, alguns vão trabalhar mais em rede social, e tem mais, não acabou. Ter a obra encontrada em livrarias, então a livraria ela é importante, mas ela está dentro de outros itens. Eu, por exemplo, não tenho meu livro em livrarias, que é uma escolha minha. Como eu tomo muito calote de livraria, me incomodo, enfim, brigo com as pessoas, eu acabo optando por não trabalhar com livrarias no meu livro. Mas eu compenso estando bem colocado na rede social, ou no site, lá no Google, por exemplo. Então, a pessoa tem que escolher qual das brigas ela vai ter. Ser convidado para participar do livro de um colega, orelha, apresentação, leitura crítica, isso é muito legal. Eu tinha uma biblioteca só com livros que eu participei. Hoje eu acabei tendo que bloquear isso por causa do curso, né? Então eu não faço para nenhum aluno, porque se eu fizer para um, tem que fazer para todos. Mas teve uma época que eu adorava isso e eu tinha todos os livros guardados lá. Isso também é muito legal. Ser citado em material didático. Isso aqui é outra coisa que eu acho muito incrível que me pedem. A primeira vez, não chegou em mim o pedido, foi na editora. E aí a Laís Schaff, a editora da época, me disse que tinha cobrado R$1.000.
Tá, ok, não sabia quanto valia. Eles compraram e pagaram R$1.000. Aí, numa segunda vez, chegou direto em mim um e-mail de um outro livro didático. Eu olhei aquele e-mail, pensei, quanto eu vou cobrar? Só que aí eu tive uma ideia, eu não vou cobrar nada. Porque assim, R$500, R$1.000 não ia mudar a minha vida. E se eu não cobrar nada, isso vai virar boca a boca e vão pedir mais texto do meu para livro didático. E realmente, todo ano tem 2, 3 livros didáticos que me pedem para publicar o miniconto. É o miniconto e literatura digital, são os 2 que eles pedem. Então, eu não tenho cobrado nada, mas poderia até cobrar. Existe uma prática de pagar para isso. Ser contratado ou convidado para escrever textos ou livros. Então, existe também existem algumas coletâneas que o editor paga para o autor participar. Tem que cuidar se esse convite é isso mesmo, né? Mas tem coletâneas que o autor, eu já escrevi um livro que não é ghostwriting porque eu assinei, tá? Eu assinei junto com outro autor. Mas ele tinha uma ideia, ele me contratou para escrever o livro, que é o Liga da Literatura. E na época eu cobrei R$1.000 cada texto, eram 8 textos. Então, pode acontecer isso também, de nos contratarem para escrever alguma coisa. E aí, publicar outro livro. Não é por acaso que eu botei como última coisa. Não adianta publicar um livro a cada semestre, um livro por ano, se não fizer o resto, entendeu? Só publicar o livro e não movimentar a rede, não ter livro em livraria, não ter networking, não adianta. Vai acumular livro na garagem, não vai funcionar. Que daí a gente começa a ter um monte de vela para acender. Enquanto nada acontece, continuem fazendo cursos, oficinas, lendo, escrevendo. É um passinho de cada vez, né?